A Bíblia é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 10:32 está escrito: portanto, qualquer pessoa que confessar Jesus Cristo aqui na terra perante os homens, sem ter vergonha dele, ele te aceitará. Ele, aleluia, confessará também a ti na presença do Pai. Mas qualquer pessoa que negar Jesus Cristo aqui na terra perante os homens, tendo vergonha dele, ele também te negará perante o Pai e os santos anjos. Então vale a pena aceitar Jesus. É necessário que o homem e a mulher aceitem Jesus Cristo, porque foi ele que morreu, que deu a sua vida para resgatar nossa alma do lago de fogo. Então o Evangelho de Cristo é sofrimento, é renúncia. O caminho é estreito, a porta é estreita. A palavra de Deus diz que são poucos que vão se salvar. Aleluia! Por quê? Porque não é fácil. Muitos querem morar no céu, mas não querem abrir mão dos pecados. Aleluia! A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha, a palavra de Deus diz assim, ó: segue a paz com todos e a santificação. Aleluia, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se alguém morrer com o mal de alguém, vai perder a salvação. Todos têm que amar uns aos outros, tratar bem as pessoas. Aleluia. A palavra de Deus também fala, 1 Timóteo 2:12. Se sofremos, com ele reinaremos. Está vendo? Se sofremos, o Evangelho é cruz, é renúncias, é perseguição. Assim como Jesus sofreu, os apóstolos, todos que piamente querem servir ao Senhor, passará por perseguição. E a palavra de Deus diz: se sofremos, com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então quem negar Jesus vai ser negado. 1 João 2:23. Portanto, qualquer pessoa que tem o Filho de Deus, que é Jesus, esse também tem o Pai. Mas quem não tem o Filho de Deus, também não tem o Pai. Então, aleluia, é necessário tomar uma decisão. Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus. Deus não obriga ninguém a abrir mão dos pecados. A salvação, ela é individual. Cada um vai prestar conta a Deus pelo que faz. Outra coisa muito importante: a nossa vida aqui é um filme, hein? A nossa vida aqui na terra é um filme. Tudo que o ser humano está fazendo, Deus está filmando, está sendo registrado para o dia do juízo final. Haverá um dia de prestação de conta, onde o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai sentar no seu trono e vai julgar as pessoas que perderam a salvação. Vai ser julgado. E aí vai abrir um telão, vai mostrar a vida de cada um que perdeu a salvação. Já pensou? Aleluia, pecado entre quatro paredes. Tudo, aleluia, vai ser revelado. Nada vai ficar oculto, escondido no dia do juízo final. Deus está alertando: se arrependei-vos, se convertei-vos, para que seja apagado vossos pecados. Quando o pecador se arrepende, Deus perdoa, lança do esquecimento e não lembra mais. Olha que maravilha, né? Mas a partir do momento que o homem e a mulher, ele resolveu aceitar Jesus Cristo, ele tem que nascer de novo, se tornando uma nova criatura, sendo luz, sendo sol da terra, ó glória. Se espelhando em quem? No Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então a palavra de Deus é bem clara, que quem não aceitar Jesus Cristo, automaticamente já perde a salvação, porque a religião não salva ninguém. Mas a palavra de Deus é bem clara, que a partir do momento que o homem e a mulher, ele resolveu aceitar Jesus Cristo, ele precisa obedecer às leis de Deus, obedecer os conselhos de Deus, os ensinamentos de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus diz que o Pai, ele repreende e castiga quem ele ama. E os filhos que não aceitam a correção do Pai, Deus não trata como filho, mas como bastardo. Então, aleluia, a sã doutrina tem que ser, aleluia, pregado. É uma pena que existem muitos ministérios, mas muitos líderes têm se corrompido. Muitos líderes se corromperam. Muitos líderes fizeram aliança com Satanás, aleluia, para ficar rico, vender a sua alma, para ter fama, riqueza. E ai dos pastores, ai dos líderes que não pregar contra o pecado, que não pregam a verdade, vão perder a salvação. Aleluia. Todos os líderes, se não pregar contra o pecado, se não pregar essa doutrina, vão perder a salvação.
Então Deus está alertando, aleluia. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito e a porta é estreita, que são poucos que vão se salvar. A palavra de Deus também é bem claro que dentro da igreja existe o joio e o trigo. O que é o trigo? São os crentes fiéis, são os que vão ser salvos. E o crente joio são, aleluia, são joio, são os crentes que estão dentro da igreja, louva, ceia, mas não estão andando nessa doutrina. Aleluia, são crentes joio. A Bíblia, Jesus ele fala que os joios são filhos do maligno. Está dentro da igreja, mas não se converteram. Então, não se libertaram das fofocas, da contenda, aleluia, dos pecados, a qual o seu Deus nos ensina para nós fugir. Assim como Jó. Quem era Jó? Um homem íntegro, que desviava do pecado. É isso que Deus quer na vida de cada um. Aleluia, que sirva a Ele, viva aqui na terra para agradar a Deus e não a nós mesmos. Porque a palavra de Deus é bem claro. Porque Jesus Cristo, Ele nos comprou lá na cruz do Carvalho e Ele é o nosso dono. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso dono. Então a palavra de Deus é bem claro. A palavra de Deus é bem claro. Aleluia, não adianta. Aleluia, muitos estão pensando porque frequentam uma denominação, vai, aleluia, à igreja e acha que está salvo. Não, a palavra de Deus é bem claro. Tem que andar na sã doutrina, abrir mão dos pecados. Tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. Quando o homem e mulher, ele aceita Jesus Cristo, agora Jesus Cristo passa a ser o dono. Por quê? Ele nos comprou lá na cruz de Carvalho. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então Deus está falando o quê? Que quando o homem e a mulher aceita Jesus, entrega a sua vida para Ele, o seu corpo agora é para ser a morada do Espírito Santo de Deus. Aí ele fala, e quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Como que se destrói o templo de Deus? Que é o corpo do homem e da mulher. É através do pecado. Aí 1 Coríntios 6, 20, Jesus ele fala, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, o qual pertence a Deus. O que Deus está falando é que Ele nos comprou, que Ele é o nosso dono, que a partir do momento que, aleluia, aceitamos Jesus, é Deus que nos ensina, aleluia, como nós temos que se vestir. É Deus que orienta, nos ensina, aleluia, do jeito dele, porque Ele é o nosso dono. Mas muitos crentes, infelizmente, querem ser dono do seu próprio nariz. Não querem, aleluia, andar na obediência para com o Criador. Não querem fazer a vontade de Deus, mas querem morar no céu. E a palavra de Deus diz que o caminho é estreito e a porta é estreita. Então a palavra de Deus é bem claro. É necessário. Aí agora, alguém pergunta, ô pastor, mas se eu aceitar Jesus Cristo, já estou salvo? De jeito nenhum. Porque somente aceitar Jesus Cristo não é garantia de salvação. Quer ver um exemplo? Judas Iscariote. Era um dos 12, andava com Jesus, comia com Jesus, expulsou os demônios, curou os enfermos, mas ele, aleluia, mais para frente, ele traiu o Salvador. Vendeu Jesus por 30 prata, traiu o Salvador por 30 prata. Aleluia, se corrompeu com as coisas deste mundo. Por isso que a palavra de Deus diz, aleluia, porque não adianta nada o homem e mulher, até mesmo aceitar Jesus Cristo, mas se não abrir mão das mentiras, não adianta nada. Não adianta o homem e mulher aceitar Jesus Cristo, continuar, aleluia, fumando, bebendo, fofocando, odiando o semelhante. Não adianta nada o homem e a mulher aceitar Jesus Cristo, continuar traindo o seu, aleluia, o seu cônjuge, o homem casado.
casada trai a esposa, a mulher casada trai seu esposo, não adianta nada. O homem e a mulher, aleluia, aceitar Jesus Cristo, frequentar uma denominação e continuar, aleluia, mentindo, enganando, comprando e não pagando, aleluia, fazendo as coisas erradas, não adianta nada. Estão perdendo tempo. Muitos crentes estão perdendo tempo dentro das igrejas, achando que está salvo. Estão perdendo tempo, porque está escrito que existe o joio e o trigo. Então é tempo de se arrepender. Quando o homem e a mulher aceitam Jesus Cristo, aleluia, ele tem que morrer para o pecado, morrer para o mundo e viver para Cristo, sendo, aleluia, direcionado, dirigido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Oh glória! Então é tempo de buscar o Senhor. Você que aceitou Jesus Cristo, abra mão, aleluia, do pecado, porque o pecado é a causa, motivo das almas perder a salvação. A palavra de Deus é bem claro que o inferno existe, é real, hein? O inferno existe, é real. O céu, esse lugar bom de se morar, é lá no céu. A Bíblia diz que lá no céu não haverá dor, não haverá morte, não haverá doença. É um lugar, aleluia, bom de se morar. É esse lugar que Deus quer que cada um de nós, aleluia, passe a eternidade com Ele. Mas existe também o outro lado chamado o inferno. O inferno existe, é real. Embora muitos não acreditam que o inferno existe, acreditando ou não, o inferno não vai deixar de existir. A palavra de Deus diz que Deus criou o inferno. Deus criou o inferno. Está escrito lá em Mateus 25:41. Está escrito assim, ó, que naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai colocar à sua esquerda os que perderam a salvação. E Ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então Deus está alertando, aleluia. O que significa esse versículo? Que Deus criou o inferno, não foi para a nossa alma não, foi para os anjos que se rebelaram. Aí Deus fez o Adão, Deus fez a Eva, e os dois pecaram. Por isso que o destino de todo ser humano que morrer sem Jesus, ou até mesmo aceitar Jesus, mas se morrer no pecado, o destino da alma é o inferno. Lá em Lucas 16:19, ali relata sobre o Lázaro e o rico, o mendigo e o rico. Quando a palavra de Deus diz naquele versículo que quando os homens e as mulheres, crente ou não, não importa quem seja, quando morre no pecado, o demônio vem buscar a alma e leva direto para o inferno. Lá no inferno vai ser torturado até o dia do juízo final. Porque haverá o dia do juízo final, a qual quem estiver no inferno vai sair de lá para prestar conta, para ser julgado, e depois será lançado no lago de fogo, que é pior do que o inferno. É onde, o lago de fogo é onde vai ser lançado a besta, o falso profeta, o diabo e os anjos caídos, e todos perderam a salvação. Então Deus está alertando que o inferno existe, é real. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala mais do inferno do que do céu, porque Ele está preocupado com a nossa alma. Então, a palavra de Deus diz, é bem claro, esse lugar ruim de passar a eternidade. A Bíblia diz que o inferno é lugar de tormento, o inferno é lugar de sofrimento, é lugar de tortura, de desespero, de aflição, gritaria, de choro e de ranger de dente, onde não tem nenhuma uma gota d'água para refrescar a língua das almas. Então esse lugar que é chamado inferno, Deus não fez para a nossa alma não. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas que se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, porque nós estamos nos últimos tempos. Jesus está voltando, e Ele está alertando nesta noite mais uma vez. É tempo de se arrepender, é tempo de aceitar Jesus Cristo, aleluia. A partir do momento que o homem e a mulher, ele resolveu aceitar Jesus Cristo, se tornando um servo de Deus, aí precisa andar e viver na sã doutrina. O que é a sã doutrina? São ensinamentos, tudo aquilo que Deus pede para fazer, aleluia, nós temos que obedecer. A palavra de Deus nos fala, aleluia, como que o cristão deve se vestir. Qual é a vestimenta que agrada aos olhos de Deus? 1 Timóteo 2:14. 1 Timóteo 2:14, ali Deus ensina como que é a vestimenta do cristão.
do homem e da mulher que teme a Deus, que ama a Ele, aleluia, deve se vestir. Vamos lá, vou ler aqui, ó. 1 Timóteo 2:12, 2:14. Que do mesmo modo as mulheres e os homens também se vistam em trajes honestos, com pudor e com modéstia. O que é pudor e modéstia? Com respeito, referência a Deus, com, aleluia, temor ao Senhor, porque esse corpo tem dono. O corpo do homem, da mulher, o corpo do crente tem dono. Aleluia, Jesus Cristo, Ele nos comprou. E qual é o vestimento que Deus sagrado para a mulher cristã? É somente saias ou vestido abaixo do joelho, 4 dedos quando fica sentada, ou túnica, blusa com manga 3/4 ou até o punho, desde que não seja saia ou vestido apertada, transparente ou com rachadura. Saia rachada ou vestido, Lamentação 1:8 está escrito. Olha aí, Deus reprova os crentes, as mulheres cristãs, usar saia ou vestido com rachadura. Lamentação 1:8 está escrito, porque as suas imundícias estão em suas saias, que quando anda não lembra do fim, e o diabo se engrandece com isso. Olha aí, quem se alegra é o capeta, é o inimigo da nossa alma. Então Deus, Ele está ensinando que a mulher cristã, aleluia, deve usar, aleluia, porque lá no céu existe uma vestimenta padrão. Lá no céu não existe short, bermuda, calça comprida, aleluia, saia ou vestido com rachadura. Não, é roupa, é túnica até os pés e até as mãos. A palavra de Deus nos ensina. E para os homens é somente calça comprida, blusa com manga 3/4 ou até o punho. Essa mesma vestimenta se usa aonde? Aleluia, na igreja, no mercado, na avenida, em casa, para dormir também. Deus, Ele reprova que os crentes vêm dormir nu, de short, sem camisa, com roupa, aleluia, indecente. O cristão tem que dormir com roupa, aleluia, de crente, aleluia. Por quê? Aleluia, Jesus Cristo pode vir na madrugada, aleluia. Então o crente tem que esperar, tem que dormir com roupa decente, esperando a volta de Jesus. Então tudo isso Deus ensina, aleluia. E para os cristãos, e para os homens, calça comprida, blusa com manga, aleluia. Então Deus ensina tudo, porque Ele é o Criador. Então Deus também alerta para os cristãos, que Deus reprova que todos os cristãos têm que se libertar dos shorts, das bermudas, e a mulher cristã da calça comprida, que os crentes têm que se libertar das academias e as nudez lá nas praias, aleluia, porque o crente aleluia, é a luz, tem que espelhar no Senhor Jesus Cristo, a glória. A palavra de Deus é bem claro. Existe também que Deus tem alertado para os crentes. Existem muitas coisas que são consagradas. Deus alerta todos os crentes a não usar o pano jeans. O pano jeans é consagrado a Satanás, é muito consagrado, e Deus avisou. Não adianta orar que Ele não vai desconsagrar. Toda última sexta-feira do mês é sacrificado vida, criança inocente sendo sacrificada para, aleluia, sacrificando, aleluia, pano jeans, para nunca sair da moda. Deus alerta todos os crentes, aleluia, também para não usar roupa da cor vermelha. Atenção, crente, Deus alerta todos os cristãos para abrir mão da roupa vermelha. É somente roupa. Deus reprova, Isaías 63, versículo 2. Muitos querem morar no céu, mas não querem obedecer. A palavra de Deus é bem clara. Deus também alerta para os cristãos. Tudo que está na moda é consagrado a Satanás. Os crentes não devem usar o que está na moda, moda do mundo. Os crentes têm que usar o que é a moda do céu, e não a moda do mundo. Aleluia, o mundo já é no maligno. Aleluia. Então, a palavra de Deus é bem clara. Deus também alerta para os crentes não beber Coca-Cola. Os produtos da Coca são consagrados a Satanás. Os produtos da Coca são consagrados a Satanás. Os produtos da Coca. Tem muitos alimentos consagrados. Por isso que Deus pede para orar. Mas o que é muito consagrado, Deus
avisa, não adianta orar, que ele não vai desconsagrar. Então, a palavra de Deus é bem claro. Roupa com estampa, roupa, aleluia, peça hídrica, fio dental, aleluia, lingerie, Deus reprova. Sutiã com bojo, Deus reprova. Aleluia, roupa, aleluia, com vestido, roupa com onça, zebra, aleluia, de bolinha, listrada, Deus reprova, irmão. Aleluia, são muitas coisas. O inimigo é sagaz, ele não brinca, não. O diabo, ele faz de tudo para que o homem, a mulher, que o crente venha, aleluia, andar na desobediência. Para quê? Para levar a alma para o lago de fogo. Então Deus está avisando. Aleluia, o cristão tem que fazer a vontade de Deus e não a vontade de si mesmo. E tudo está escrito na Bíblia. Deus tem o prazer de ensinar, porque Ele nos ama. Deus não quer que nenhuma alma pereça, mas tenha a salvação, a vida eterna. Então cabe a nós obedecer ou não, ou glória. Então corra para Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, está escrito, isso aqui ó, não se prega mais. Muitos ministérios não pregam mais, porque se pregar contra o pecado, o povo vai embora. E muitos líderes têm se corrompido, muitos abrem ministério, para quê? Para salvação de alma? Não, para arrecadar o dízimo das ofertas, para comprar fazenda, gado, avião, carro do ano, e aí por diante. Então Deus reprova, são mercenários. Aleluia. É muito importante o crente ser fiel no dízimo, é bíblico. Quem não é fiel no dízimo vai perder a salvação, porque o dízimo faz parte da salvação. Mas para que serve o dinheiro do dízimo das ofertas? É para ajudar os necessitados, para comprar alimento, cesta básica, aleluia, dar comida para os moradores de rua, pagar o aluguel de quem está morando na rua, comprar gás, pagar luz, água de quem está precisando, ou seja, é investir, aleluia, nas pessoas, e não comprar gado, fazenda e aí por diante, como era no princípio. A Bíblia diz que os irmãos vendiam suas propriedades e davam o dinheiro nos pés dos apóstolos, os apóstolos, aleluia, dividiam, compravam alimento. Naquela época ninguém passava fome, porque o amor ao próximo. Nós estamos vivendo uma geração que o povo não ama ao próximo, mas sim o dinheiro. Muitos líderes têm se corrompido. Então a palavra de Deus é bem clara. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, está escrito olha aí, oh meu Deus do céu, hein? Ó o conselho de Deus. Que os enfeites dela não seja, não. Todas as Bíblias, está escrito que os enfeites dela não seja. Para Deus é não. Mas que enfeite é esse, pastor? São os enfeites da maquiagem. Todo tipo de maquiagem é pecado e todos os crentes que morreram usando maquiagem vão perder a salvação. Não adianta ter 50 anos dentro da igreja. Se morrer na vaidade desnecessária, perderá a salvação. Então está escrito na Bíblia, desde a época de Moisés, eu provo dentro da Bíblia. Então, aleluia, que os enfeites dela não sejam por fora do corpo. Mas que enfeites são esses? São os batons, esmalte, pó, base, lápis, não sei o que mais. Todo tipo de enfeite Deus reprova. Então, e Deus avisa, todos os crentes que morreram usando isso vão perder a salvação. Porque Deus, Ele quer o homem, o natural, do jeito que Ele fez. Deus quer ver a mulher, aleluia, natural, do jeito que Deus fez, trouxe ao mundo. As crianças nascem nuas, mas as crianças não escolhem a roupa que quer usar. Quem escolhe é quem? É a mãe. Então assim é o crente, quem escolhe a roupa do crente é Deus, porque Ele nos comprou, Ele é o nosso dono. Então a palavra de Deus é bem clara, a criança nasce, quando nasce, não nasce usando maquiagem, não nasce com as orelhas furadas, não nasce usando nenhum tipo de maquiagem, nenhum tipo de joia, mas muitos crentes estão presos nas vaidades, usando aquilo que é do capeta, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E o que o diabo ofereceu para Jesus, o que foi? Levou, transportou, Jesus não penhasco muito coisa e mostrou o reino, a riqueza. Olha, ele falou assim, ó, tudo isso é meu, eu ganhei, eu dou para quem eu quero. Porque muitos têm feito pacto com o capeta para ficar rico. E o diabo dá dinheiro mesmo.
enriquece, mas em troca ele quer alma. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Que, aleluia, que os enfeites dela não sejam por fora do corpo. A palavra de Deus é bem claro. Aí vírgula, no frisar dos cabelos. O que é isso, pastor? É a chapinha, alisamento, a escova progressiva e aí por diante. Isso é vaidade desnecessário. Deus avisa para todos os cristãos: se morrerem usando isso, vão perder a salvação. Porque isso é vaidade desnecessário. Além disso, é o que? Adulteração. Não existe gasolina adulterada? Assim também é crente adulto também. Quer ver? Eu provo lá em Tiago 4:4. Olha o que Deus fala lá. Tiago 4:4. Adúlteros e adúltera, não sabeis vós que amizade do mundo, amizade com o pecado, é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer pessoa crente que constitui-se amigo do mundo, ou seja, do pecado, constitui-se inimigo de Deus. Muitos crentes são inimigos de Deus porque não abandonaram, não querem abrir mão dos pecados. Irmão, Fala. é uma oração mesmo.